Olá, sejam bem-vindos ao dia 3 de 52 do Mar de Pérolas com Diane Amanda, criadora do Método Mar. Fique hoje com o resumo do livro O Ego é Seu Inimigo. Sabe, essa pergunta do autor, Ryan Holiday, ela vem de um lugar bem real, bem doloroso. Pensa só, num dia, ele era um jovem prodígio, um executivo de sucesso, sentindo que estava no topo do mundo. E no outro, ele se viu saindo dos escombros da própria vida. A conclusão que ele chegou depois de tudo foi dura. Ele percebeu que aquele mesmo motor que o levou tão alto, o ego, foi exatamente o que cavou o buraco da sua queda. É sobre essa força de duas faces que a gente vai conversar hoje. Então, a gente para pensar qual é o nosso maior obstáculo. Muitas vezes a gente aponta para fora, né? A concorrência, a falta de sorte, a situação econômica. Mas o que o livro nos mostra é que o nosso pior adversário, ele não está lá fora. Ele mora aqui dentro. Ok, mas para a gente lutar contra esse inimigo, primeiro a gente precisa entender o que ele é, certo? E olha, não estamos falando daquele ego da psicologia, de Freud, não. Aqui o ego é algo mais palpável. Pensa nele como uma crença doentia na nossa própria importância. É a arrogância, sabe? É aquela ambição que só olha para o próprio umbigo. É como se fosse uma voz infantil dentro da gente que distorce a realidade só para se colocar no centro de tudo o tempo todo. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente separar. Ego não é autoconfiança. É muito fácil confundir os dois. Mas pensa comigo, a confiança, a de verdade, ela é construída, conquistada, com trabalho duro, com resultados reais. O ego? O ego é roubado, é uma fachada. A confiança é pé no chão, se baseia na realidade. Já o ego é pura arrogância, vive numa bolha de ilusão. E o efeito nas nossas relações é gritante. A confiança conecta, envolve. O ego manipula. É literalmente a diferença entre um remédio e um veneno. O perigo do ego é que ele é um inimigo silencioso. Ele ataca tanto o que a gente quer alcançar quanto o que a gente já conquistou. Ele nos impede de dominar uma nova habilidade, porque ele sussurra no nosso ouvido. Você já sabe tudo. Ele sufoca a nossa criatividade, porque o foco deixa de ser a obra e passa a ser a nossa própria suposta genialidade. E as consequências são concretas. Ele repele oportunidades, atrai conflitos e, talvez o mais assustador de tudo, ele nos desconecta da realidade. Porque no final das contas, como é que a gente pode crescer se não consegue mais ouvir a verdade sobre si? Certo? Então, onde é que essa batalha contra o ego acontece na prática? Bom, o livro nos aponta 3 campos de batalha bem claros, que todas nós, em algum momento, atravessamos na nossa jornada. Pensa na nossa vida como um ciclo. A gente está sempre em um desses 3 estágios. Primeiro, a aspiração. É quando estamos buscando algo, sonhando com um objetivo. Depois vem o sucesso, quando a gente finalmente alcança o que queria. E, inevitavelmente, em algum momento vem o fracasso, quando a gente precisa lidar com uma queda. É um ciclo que não para, e o ego, ele está lá, em cada um desses momentos, esperando uma brecha. E o ponto é este: em cada uma dessas fases, o ego age de um jeito diferente, mas o resultado é sempre o mesmo: destruição. Ele é o inimigo que sabota a construção dos nossos sonhos, que corrói a manutenção das nossas conquistas e que nos impede de levantar depois de uma queda. Vamos olhar então para a primeira arena de luta, a aspiração. É aquele momento de empolgação, sabe? Um novo objetivo, um chamado, um recomeço. É um momento lindo, mas é também onde muita gente fica pelo caminho. E adivinha quem é o principal culpado? Pois é. A primeira armadilha do ego nesse momento é muito sutil. É a gente trocar a ação pela fala. É tão mais fácil falar sobre o que a gente vai fazer, né? Postar os planos, contar para todo mundo, receber aquela validação imediata. O grande problema é que o nosso cérebro se engana. Ele acha que falar sobre a coisa é o mesmo que fazer a coisa. E essa fala toda drena a energia que a gente precisaria para de fato fazer. Nessa fase, silêncio e trabalho são as nossas melhores ferramentas, sem dúvida. Tem uma pergunta do estrategista militar John Boyd que resume perfeitamente o dilema dessa fase. Ele perguntava aos seus liderados: você quer ser alguém ou fazer alguma coisa? Pensa nisso. É uma escolha, uma verdadeira bifurcação no caminho. Um caminho é o de ser alguém, buscar o título, o status, as conexões, pertencer ao clube. O outro é o de fazer alguma coisa, focar no trabalho, na missão, ser leal aos seus próprios princípios. O ego, claro, nos empurra para o ser, mas o legado, o trabalho que fica, ele só nasce no caminho do fazer. E um exemplo disso é o General Sherman. Ele personificou essa escolha pelo fazer.
Mesmo tendo um papel gigante na história, ele chegou a recusar promoções porque sentia que não estava pronto. No auge da fama, ele simplesmente dispensava elogios e cargos públicos. Por quê? Porque o foco dele era na tarefa, não na aparência. E essa postura, essa moderação, permitiu que ele construísse uma carreira de forma lenta, gradual, mas no fim, incrivelmente sólida. A lição que fica da história dele é poderosa. A verdadeira força, quando estamos aspirando a algo, vem da capacidade de se autoavaliar com honestidade, com sobriedade. O ego nos cega. Ele nos faz acreditar que já somos bons o suficiente, que não precisamos melhorar. Mas o crescimento de verdade só acontece quando a gente tem a humildade de reconhecer a distância entre onde estamos e onde queremos chegar. E o ego tem um disfarce que ele adora usar, a paixão. Sabe aquele fervor, aquele entusiasmo cego que nos faz mergulhar de cabeça em algo? Muitas vezes, isso é só o ego gritando. A paixão é muito sobre o eu. Já o propósito é diferente. Ele é calmo, focado no fazer. A paixão pode ser um fogo de palha, que se apaga na primeira dificuldade. Mas o propósito, por ser guiado pela razão, gera uma força que sustenta, que perdura. Ok, então se o ego é o veneno, qual é o antídoto? Como a gente combate esse inimigo em todas as fases da vida? A resposta não é uma fórmula mágica, mas sim uma prática contínua. Uma virtude que nos blinda contra a arrogância e a ilusão. E a base de tudo, o fundamento dessa prática, é a postura de ser uma eterna aprendiz. O ego nos diz, pronto, você já chegou lá, você é especialista. E essa mentalidade, na verdade, fecha todas as portas para o crescimento. Tem uma frase do filósofo Epicteto que é perfeita. É impossível começar a aprender aquilo que se pensa que já sabe. A humildade, então, é isso. É manter a porta aberta para o conhecimento, sempre. O campeão de MMA Frank Shamrock tinha uma visão muito interessante sobre isso. Para ele, humildade não era fraqueza, de jeito nenhum. Era uma ferramenta estratégica. Ser um aprendiz não é se rebaixar, mas sim se colocar numa posição de crescimento constante. Ele tinha um sistema: ter sempre alguém melhor para aprender, alguém com menos experiência para ensinar e alguém no mesmo nível para se comparar. Olha que genial! Isso cria um ciclo de feedback que simplesmente não deixa espaço para o ego crescer. E quando a gente adota essa postura de aprendiz, os benefícios são transformadores. A gente coloca o nosso ego no lugar dele, submetido à sabedoria de quem já sabe mais. A gente passa a aceitar com naturalidade que não sabe tudo, e tudo bem. Somos forçadas a olhar para dentro com mais honestidade, a deixar as ilusões de lado e a entender de uma vez por todas que o único caminho para a maestria é o trabalho. Trabalho duro, consistente, sem atalhos. No fundo, essa luta contra o ego é uma jornada de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece de verdade, com nossas luzes e principalmente com as nossas sombras, mais a humildade se torna algo natural. Ela deixa de ser uma pose, uma coisa forçada, e se torna um resultado inevitável de ter uma visão clara de si. E tem uma metáfora no livro que, para mim, é a mais poderosa de todas. Combater o ego não é um evento com data marcada. Não é uma guerra que a gente vence uma vez e pronto, acabou. É uma prática diária. É como varrer o chão. Só porque a gente varreu hoje não significa que o chão vai ficar limpo para sempre. Todos os dias, a poeira da arrogância, da impaciência, da necessidade de ser importante, essa poeira volta. E todos os dias, com disciplina e consciência, a gente precisa pegar a vassoura e varrer de novo. E com essa imagem da faxina diária, a gente chega na nossa reflexão final. O ego nos faz uma promessa de grandeza, de reconhecimento, mas o que ele entrega de verdade é outra coisa: isolamento e ilusão. Então a pergunta que realmente importa, a que fica, é: o que poderia florescer dentro de nós, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, se a gente conseguisse silenciar essa voz? O que nasce na ausência do ego? A resposta é a realidade, a conexão honesta, a humildade que nos permite aprender para sempre. É um trabalho contínuo, sem fim, mas talvez seja o trabalho mais importante da nossa vida.